que é o principal. Então, aí a gente já vai partir para a lei da causa e efeito, sendo o perispírito o modelador do corpo físico, e nós temos o perispírito como tendo uma função organizadora, atua sobre o DNA e atua, obviamente, na condição física e mental, e atua na condição reencarnatória. Esse processo é imutável? Essa lei de causa e efeito é imutável? Todos nós não conseguimos mudar isso? Isso é uma coisa assim que é líquida e certa, então a gente não consegue mudar isso? Isso é uma pergunta muito boa, né? Então a gente tem a evolução espiritual e as enfermidades. Aqui a gente tem uma célula, tem o telômero, que é a pontinha do DNA, do cromossomo. E então, na estrutura do DNA, se gravam as atividades do eu profundo ou do espírito imortal. Esses registros determinam as etapas da saúde e da doença, conforme as conquistas ou deficiências adquiridas na caminhada evolutiva. Então, na estrutura do DNA, estão gravadas as atividades do eu profundo, que é o espírito imortal. As experiências gravadas no dia a dia dessas estruturas, elas se manifestam mais tarde em novas encarnações, conforme a intensidade e constância dos desejos. Intensidade e constância dos desejos nos lembra de obsessões. Depende da intensidade e da constância. Isso pode virar uma obsessão. Emoções e pensamentos que aí são registrados e se revelam através desse DNA de forma inevitável e inflexível. Lei do karma. Aqui então ele está falando que é inevitável e é inflexível. Lei do karma. Mas será que é assim mesmo? A evolução da doença e a aquisição de novas doenças, novas moléstias, seriam controladas pelo citoplasma via RNA mensageiro, que a partir do governo mental pode impedir sua manifestação ou torná-la mais ou menos grave. Opa, peraí. Torná-la mais ou menos grave, então peraí. Parece que a gente tem aqui uma luz no final do túnel. Assim, um paciente que encarna com a programação de câncer poderá, pela sua conduta equilibrada, mudar a informação kármica do núcleo e apresentar um tumor benigno. Então, isso me lembra, quando fala em câncer e tumor benigno, me lembra logo a história do cigarro, né? A pessoa vem com uma certa programação, aí ela fuma, ela vai desenvolver um câncer. Se ela não tivesse fumado, a programação estaria lá, mas ela poderia ser que não tivesse desenvolvido esse câncer. Ah, tem casos de câncer de pulmão sem a pessoa fumar? Tem, mas são bem menos comuns, são muito mais raros. A lei é de misericórdia, igual a cada um segundo suas obras. Isso está escrito lá no livro Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, pelo espírito Joseph Gleber. Então, a doença é sinal de que precisamos mudar nosso modo de vida. A doença é sinal de que precisamos mudar nosso modo de vida. Ela é um aviso. Ela é: oi, estou por aqui. O que que você anda fazendo comigo? É o corpo pedindo auxílio. Se somos constituídos de energia, podemos e somos afetados pela energia. A medicina evoluiu rumo ao desenvolvimento de métodos baseados na energia. Alguns exemplos é o uso de emissões radioativas na cura do câncer, né? A radioterapia, o uso de eletricidade para deter a dor e o uso de campos eletromagnéticos para apressar a cura de fraturas. Tudo é energia utilizada
no bom sentido. E aqui a gente é um slide que fala sobre por que que o espírito precisa do corpo para poder exercer sua atividade. E dá um exemplo, a hidrelétrica, que são 800 mil quilowatts, ela precisa passar por uma subestação, que aí diminui para 380 mil, e aí passa pelos transformadores, que são 13 mil, para chegar nas nossas casas, nas lâmpadas, que são de 127, 220 volts. Então, e aqui está o espírito, o corpo mental, né? Como se fosse filtrando, né? Aí chega no perispírito, que vai para o duplo etérico e chega finalmente no corpo físico. E aqui um outro modo de mostrar isso. O espírito à esquerda, o espírito é essa estrelona, que não tem uma forma assim muito definida, mas é o corpo mental, o perispírito, que aí sim já tem uma proximidade maior com o corpo, o campo vital e o corpo físico. E ali o perispírito é o centro, né? É quem está ali, ele passa para lá e para cá, né? É quem recebe e quem passa. É o meio-campo. Pensamentos negativos da alma, emoções como ódio, raiva, vingança, orgulho, egoísmo, ciúmes. Ciúmes. Tem gente que acha que ciúmes é amor. Geram fluidos irritantes que aderem ao perispírito com magnetismo tóxico, alterando o metabolismo psíquico. Então, o perispírito verte esses fluidos através do duplo etérico para o corpo físico, que é o que a gente viu nessa figura aqui. Aí, tem as mudanças no self, aqui é o Hahnemann, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos que se compraz voluntariamente. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O homem só permanece vicioso porque o quer. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então a gente consegue mudar os vícios? A gente consegue mudar os vícios. É difícil, mas a gente consegue. E é errada essa ideia de que a gente não pode reformar a própria natureza. Muita gente fala, no caso de beber, por exemplo, eu que graça tem a vida sem uma cerveja? Que graça tem? Então, assim, a pessoa coloca ali num fator externo uma alegria que deveria ser interna, deveria ser interior dela. Muita gente faz isso. É, eu não estou aqui criticando, eu só estou dando exemplo, tá? Eu, as pessoas têm as suas visões e estamos falando em vício, não estamos falando numa coisa social, uma coisa que seja temporária, né? A gente está falando uma coisa que é crônica. E no estado de saúde do indivíduo, reina de modo absoluto a força vital que anima o corpo, para que o espírito que nele habita possa servir-se desse instrumento vivo e sadio para o mais alto fim de nossa existência. Isso está lá no livro Organon da Arte de Curar, do Hahnemann. Interessante, né? Reina de modo absoluto, quando no estado de saúde, a força vital, e que anima o corpo e que aí, através desse corpo, a gente consegue o mais alto fim de nossa existência, através do corpo, do instrumento vivo. Se a gente não está vivo, a gente não consegue fazer as coisas. E existem diversas formas de estar vivo, né? Tem gente que está viva, mas parece que não.
e isso independe da idade. Agora vamos falar do equilíbrio do campo energético. Temos no campo energético o mental, então a gente pode buscar a oração, o relaxamento, a meditação, a respiração, o prana, como quiser chamar, né? É, tudo isso ajuda demais a parte mental, tudo isso auxilia bastante a respiração que o Ivan fez no começo do nosso encontro aqui. E se a gente reparar agora, se a gente está respirando direito, provavelmente não. Nós estamos respirando superficialmente, que a gente não presta muita atenção, a maioria das pessoas, pelo menos, não presta atenção na respiração. E a gente sente quando a gente respira melhor, que o ar entra, que parece que oxigena melhor e a gente funciona melhor. Meditação, quando é bem feita, também ajuda demais o relaxamento. A gente consegue ter as atividades cerebrais melhores com tudo isso. E a oração, que nos conecta com a espiritualidade também. A alimentação, a maioria das pessoas sabe, né, o que faz mal, né, o que faz bem, mas água, fibras, verduras, legumes, frutas. Eu até prefiro mais as frutas do que os sucos. A alimentação é uma coisa importante também para o nosso bem-estar, para a nossa saúde. A homeopatia e a acupuntura são tratamentos, são cuidados que a gente pode ter. Tem os potencializadores energéticos, as pirâmides, os cristais. E temos o passe, que elimina concentrações e estagnações de fluido vital e auxilia nas doações onde ele não estiver presente, onde ele estiver faltante. O passe magnético auxilia muito nessa questão, que a gente às vezes não consegue com outros métodos. Que o passe, ao ser uma doação de energia, ele, ele tem um poder curador que atinge campos que a gente não consegue atingir de outras formas. E aí tem é sempre importante, né, lembrar da conexão com a fonte. A gente recebe o fluido cósmico universal, que vai ser transformado em fluido vital pela respiração, pela alimentação. E esses fluidos vitais podem vir também de outros seres, né? A gente pode ter o acompanhamento dos fluidos vitais das outras pessoas. Muitas vezes a gente fica próximo de uma pessoa e sente um bem-estar, e próximo de outras pessoas não sentimos tanto bem-estar. Então, isso é consequência desses fluidos vitais que a gente recebe. Então, aqui está dividido em três. Ah, a gente tem o quesito da importância dos nossos pensamentos e tem a divisão perispírito, fluido vital e corpo físico novamente, o perispírito com as experiências, né, os sentimentos, o fluido vital que forma a ligação com o corpo físico, que é o repositório da vitalidade, e o corpo com os sentidos, né, com os cinco sentidos e as sensações que a gente tem. E aí entram três exemplos: a meditação, a alimentação e o passe magnético repondo a nossa vitalidade. E a gente tem o fluido magnético. O espírito, através do fluido magnético, o pensamento, age no citoplasma perispiritual e esse citoplasma interage com as forças fisiopsicossomáticas. Então, ele sensibiliza, direciona a atividade celular específica para cada centro vital
ativa os princípios eletromagnéticos, a ionização, né? Químio-eletromagnéticos, ionização desses elementos, e aí resulta no metabolismo, podendo ser saudável ou ser conturbado. Eu tinha um professor de acupuntura que falava: minuto passa rindo, minuto passa chorando. E é isso aqui, ó. Ele resumiu essa figura aqui. Então, através lá de cima do pensamento, a gente muda o metabolismo, muda a atividade energética. A gente pode optar por uma coisa mais saudável, mais leve, ou uma coisa mais conturbada, mais infeliz. Agora vamos falar sobre a importância do sangue. O sangue, lá no Missionários da Luz, está escrito, é como se fosse um fluido divino que nos fixa as atividades do campo material. E aí, quando se seu fluxo, refluxo incessante, ele nos fornece o eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou a enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento de maneira absoluta, então sobrevém a extinção do tônus vital do campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. É, Na acupuntura tem algumas doenças que são ligadas à estagnação. Então, a estagnação da energia ou até do sangue em determinados locais prejudica o funcionamento daqueles locais, daqueles órgãos. E tem um ditado chinês que fala que água parada vira lama, vira lodo. A gente precisa do movimento. O sangue, idem, né? O sangue precisa fluir para poder exercer as funções dele. Agora, como nos foi ensinado, temos aqui algumas falas que remetem à fé. Queres ser curado? Então, parece que Jesus perguntava antes para a pessoa: o que desejas de mim? Queres ser curado? E se a pessoa falasse o que queres, né? Quero ver, né? Como o, o cego de Jericó, de Betesda, de Betesda. E quando ele era curado, ele falava: tua fé te salvou. Jesus falava isso: tua fé te salvou. Obviamente que não era só a fé que salvava, né? Jesus estava ali, então. E ele também falava: vá e não peques mais. Ou seja, não volta a errar, não faz de novo. Porque no caso do apedrejamento da mulher adúltera, né? Engraçado que não apareceu nenhum homem ali, né? Só a mulher era adúltera. Então, assim, ele falou que, que ninguém estava condenando ela, porque todo mundo se afastou, porque ele falou: atira a primeira pedra. Mas quando saiu todo mundo, ele falou para ela: vai, não peques mais, não passa por isso de novo. Ó. Aprende com a situação para você não ter que passar de novo pela mesma situação. E aquela outra fé da eu não sou digno de que entreis em minha morada, né? E quem falou isso foi o soldado romano que pediu ajuda para Jesus, porque a filha estava doente em casa e ele queria que Jesus ajudasse ele. Ele tinha mais fé que muita gente, apesar de não seguir os preceitos, ou a religião, ou aquela fé da época. Ele seguia, ele era um soldado romano, então ele não tinha sido instruído para, ou não tinha a opção, essa opção de poder escolher até então, até Jesus aparecer.
Então, no terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Que é isso? Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima, com reverência e submissão diante das leis divinas. Isso está no livro Nos Domínios da Mediunidade. É imprescindível que o candidato apresente uma certa atenção favorável, que é a fé. A fé raciocinada, a fé pensada, mas não um fanatismo, não uma cegueira, uma coisa só eu tenho a verdadeira opção, só eu sei a verdade. Então, é isso que ele está falando ali. E pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseie no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida, sim, de outrem, para que essa vontade novamente ajustada à confiança magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Então, o passe ajuda. Se a pessoa está enfraquecida, ela recebe ali uma carga de energia, e essa carga de energia realmente pode ativar, pode magnetizar os milhões de agentes microscópicos, as células, a seu serviço. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, do Francisco Cândido Xavier, e pelo espírito André Luiz. Os dois, né? O Domínio da Mediunidade e o Evolução em Dois Mundos é pelo André Luiz, do Francisco Cândido Xavier. E agora vamos praticar a autocura? Que tal? Vamos lá, pessoal. Então agora a gente vai fazer um pequeno exercício. A primeira coisa que nós vamos fazer é, é sentar de forma relaxada. A gente vai relaxar tranquilamente, vai sentar bem, acomodado. Vamos serenar nossos pensamentos, vamos fechar os olhos, vamos acalmar a mente. E aí nós vamos visualizar uma escada com 10 degraus. Essa escada vai descer e nós vamos descendo vagarosamente, um a um degrau em direção, obviamente, para baixo. Lá embaixo vai estar tudo escuro, mas vai aparecer uma tela branca na nossa frente. Respirando tranquilamente, mentalizando, com calma. A gente vai visualizar nessa tela o que a gente deseja, o órgão que a gente quer energizar, ou uma preocupação que a gente tem, algum vício que a gente queira controlar, mas apenas um item. A gente escolhe um desses para a gente cuidar. E a gente vai visualizar isso na nossa tela. Então, na tela, apenas o órgão ou a situação que a gente quer alcançar essa cura. Respirando calmamente. Vamos visualizando o órgão que está sendo energizado,
retornando ao seu estado de normalidade, equilíbrio, ou a situação que a gente quer resolver voltando ao normal. Vamos repetindo mentalmente essa visualização. Aos poucos, vamos voltando, aos poucos, vamos iniciar a subida dos degraus lentamente. E quando a gente chegar lá em cima, a gente vai espreguiçar, esticar bastante os músculos. E é isso. Se quiser... Isso, ótimo, Licínio. Bom, gente, tá aberto para perguntas. Vamos lá. Poxa vida, ninguém quer fazer uma perguntinha pro Licínio? O pessoal tá em choque. Quando, Tá em quando, choque? quando a pessoa não faz pergunta, acontece em duas situações. Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Uhum. Bom, se ninguém quer perguntar, eu vou perguntar. Sim. É, durante a apresentação, você comentou sobre o cortisol. É, hoje, tem 2 meses que eu faço reposição de cortisol base, principalmente na parte da manhã. Por que disso? Meu cortisol, que deveria de ser acima de 25, né, durante o dia, ele é abaixo de 4. É, Aí você comentou que isso pode ser referente a estresse, né? No meu caso, eu sou portador de fibromialgia, então eu tenho um sono que a gente chama de vigília durante a noite. É, existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar isso, para que eu possa ter o deixar de ficar usando, né, esses componentes para que o meu organismo ele possa voltar a criar, né, o cortisol nas horas corretas, porque são duas etapas do dia que a gente precisa desse cortisol, né? Logo quando a gente acorda e mais no final do dia para poder ele ir decaindo e aí dar aquele momento do sono, né? O que que eu poderia fazer para poder regular isso novamente? Marcelo, é muito difícil para um médico responder uma pergunta específica dessa sem ver, Sem fazer sem fazer uma uma anamnese. consulta, uma Uhum, anamnese, sem saber. Porque pelo que você está me falando, você tem Addison. Addison é insuficiência adrenal. É uma coisa que é rara. certo. Eu tenho poucos pacientes com Addison no consultório. E os pacientes que têm Addison, ou seja, não produzem cortisol o suficiente, esses pacientes precisam de cortisol.
Esses pacientes precisam, eles têm que repor. Uhum, É questão até de vida. Fibromialgia não tem muito a ver com isso. Fibromialgia é uma doença à parte. Não tem a ver uhum, com o que eu estou te falando agora, que é o Addison, certo. tecnicamente falando, né? Então, assim, eu precisaria dos exames para ver, para te responder melhor. Mas o cortisol, dentre os efeitos dele, ele é o melhor anti-inflamatório que existe. Então, nós produzimos o melhor anti-inflamatório que existe no mundo, Uhum, que é o cortisol. A gente produz. Só que se a gente produz inflamação, e a gente produz inflamação como? Comendo errado, engordando, não praticando exercício, sedentarismo, a gente está produzindo inflamação. uhum, Toda pessoa obesa é uma pessoa inflamada, vamos dizer assim. uhum, A gente pode tomar anti-inflamatório? Não vai funcionar, porque o anti-inflamatório é para coisas agudas. Ele não é para ser tomado cronicamente. Ah, tá. Tem casos e casos. Então, assim, por isso que é difícil a gente falar de um caso pessoal, individual. Tem caso e uhum, caso. Tem gente que tem que tomar anti-inflamatório diariamente porque tem artrite, tem as outras questões. Mas, assim, no geral, uma pessoa que não tem a dor, mas tem a inflamação crônica, essa pessoa consome o cortisol e, e aí ela acaba tendo, às vezes, dor, acaba tendo questões que cronicamente vão piorando, né? Então, a melhor forma é prevenir. Mas fibromialgia, ser tratada com cortisol, eu acho que é uma coisa, assim, bem polêmica, é Não, bem é que assim, complexo. na verdade eu falei da fibromialgia, mas na verdade eu tenho Ah, tá. outras questões, entendeu, Licínio? Eu Ah, tá. falo que a fibromialgia me dá a questão do sono não reparador, Sim, sim, tá? dá mesmo. Mas no meu caso, fora a fibromialgia, eu fui diagnosticado com SIBO e SIFO também. Hum, E eu estou fazendo esse tratamento, né, de desintoxicação, né, foi até uma questão de utilização de medicamentos que acabou me inflamando a mais. Então, assim, isso. eu entrei com um antibiótico para a parte do SIBO, com um antifúngico para a parte do SIFO, e assim, nesse período que eu tô, são 45 dias, só para você ter uma ideia, eu emagreci 9 quilos. A minha tireoide, ela não estava funcionando. Por quê? Porque ela produzia, eu tenho hipotireoidismo, eu tenho Hashimoto. Eu ingeria o T4 só e o meu organismo não produzia o T3. Então eu faço não só a utilização do T4, mas do T3 também, né? Então assim é um processo que eu tô seguindo, mas a minha inflamação ela já se tornou crônica, entendeu? E eu estou fazendo aquele low food maps que eles fazem, né? São 60 dias aí para poder desintoxicar, mas eu sei que eu vou precisar de um acompanhamento melhor nessa área. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque eu estou naquele processo agora de reintrodução dos alimentos. E aí, quando eu tenho eu vou comer alguma coisa que tenha, por exemplo, lactose, ou então glúten, ou então açúcar, né, ou adoçante, por exemplo, minha barriga ela já incha. Incha e me dá uma dor no intestino enorme, entendeu? Mas aí a gente conversa depois, eu entro em contato contigo e a gente faz esse bate-papo frente a frente. Ok. Tá bom? Muito obrigado, viu? Mas já me ajudou, assim, com a questão da inflamação. A inflamação é uma das coisas que acabam consumindo o cortisol e aí, às vezes, o que a gente produz não é suficiente para aquele momento. Mas eu entendi. Muito obrigado.
Mas o cortisol, por ser um hormônio, a gente não deve dar o cortisol de maneira nenhuma, a não ser para as pessoas que têm realmente as Uhum, questões necessárias, porque o cortisol, ele é o melhor anti-inflamatório, mas também provoca, os efeitos sim. colaterais do cortisol são terríveis, é É. hipertensão, Uhum, diabetes, não é fácil lidar com cortisol. E a gente lida muito porque a gente recebe as complicações das pessoas que tomaram cortisol errado. uhum. Então, no dia a dia a gente tem isso. Como as Tá bom. pessoas que tomam testosterona errado, como as pessoas que tomam insulina errado, como as pessoas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Tem gente que toma vitamina D achando que, não, vitamina D nem vitamina E. Vitamina D é um hormônio. E as pessoas acham que pode tomar vitamina D à torta direito. Então é assim, tem muito conceito. A internet ajuda muito, mas também quando ela dá para atrapalhar, olha, vou te falar. Uhum. Muito bom. Quem quer perguntar, então? Obrigado. Mais Acho que a Margarete é a próxima, não é isso, Marcelo? Ou eu estou Margarete. errado? É, o Acho próximo que é a da lista é a Margarete. Margarete. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estamos. Bom, Perfeito. o problema do Marcelo é exatamente o meu. Ele estava descrevendo, estava me vendo. E assim, eu só acrescentaria o quão é difícil é, receber uma orientação médica. Quando você falou que a gente tem algumas oportunidades de questionar, acho que foi a questão da moral médica, mas eu entendi conduta. E aí eu tenho muita dificuldade eu preciso implorar que o médico investigue fungos, porque eu sinto problemas de desbiose. E aí, assim, é o lado da internet que é ruim, mas a gente vai colocando lá coisas e às vezes a gente encontra caminhos cuja solução é mais simples do que as que os médicos estão identificando. Então é difícil ouvir de um médico se tem problema de FODMAP, se tem problema de CIR, se tem problema de SIBO. Eles nunca chegam nesse diagnóstico. A gente eu cheguei por sozinha, pegando tudo que eu sentia, inclusive agora no exercício, eu estava com muita dor no intestino, porque dói demais. E passou. E aí, com o curso de magnetismo, cada vez mais eu estou entendendo que é a alimentação, é o exercício, é a água, é meu pensamento, é meu comportamento, e eu vou conseguir me curar de tudo sozinha comigo mesmo. É isso. Uma coisa importante que eu quero falar, eu fiz um curso de inteligência artificial no Conselho Federal de Medicina. Aham. Sabe o que eles falaram lá? Para os médicos, não leiam chat GPT. Para Pois é. os médicos, eles falaram isso. Então, imagina os pacientes agora chegarem, porque leram chat GPT ou coisa que o valha, e Exato. quererem, eu li, mas tá, muito bom, muito bom. E aí eles deram um ou dois chats que a gente pode usar, que tá sendo usados já dezenas de milhares de médicos americanos, que são chats baseados em evidências. Então, assim, a gente tem muita informação. Em 1992, o que saiu publicado em medicina, uma pessoa levaria 80 anos para ler. Em 1992, nós estamos em 2026. Então, fora isso, tem umas questões, assim, que são difíceis de falar, que são questões ligadas ao comércio. Então, surgem, eu não sei se vocês sabem, tem uma parcela, está tendo, o Conselho, inclusive, avisou a gente, tem uma associação aí que fala, são médicos que não conseguiram ser especialistas. Eles não conseguiram residência médica, eles não conseguiram estágio, não conseguiram. Então, eles formaram uma associação e eles formam os próprios profissionais deles e divulgam isso como se fosse alguma coisa aceitável. É uma coisa que é arriscadíssima, porque assim, o profissional não é um profissional, ele não viu os pacientes,
Na residência médica, você entra em contato com os pacientes, você é obrigado a passar horas e horas. O pessoal agora está falando da escala 6 por 1. Eu fico lembrando, no HC eu trabalhava 80 horas por semana. Então, assim, é, você tem que ter o preparo, o cuidado de ter, né? Mas tem uma rede aí que a gente vê que não tem formação. E aí vem com os conceitos novos, que são lindos, é tudo lindo. É igual a história do chip da beleza. É maravilhoso, né? O chip da beleza. Você implanta o chip lá, a pessoa fica outro. O chip da beleza foi proibido pela FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia, e pela SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Está proibido os chips. Não pode. Por quê? Porque a gente não sabe o que sai de hormônio de dentro daquele chip, qual é a quantidade, e se sai hormônio de verdade. Então, a gente não tem essa mensuração, a gente não consegue medir o que sai ali. Então, mas tem muita gente vendendo o chip da beleza, como se fosse uma panaceia. Olha, vamos pôr o tal do chip da beleza. Eu adoraria acreditar nessas coisas e poder exercer isso, mas não é assim que funciona, né? Quanto à disbiose, 80% e a lactose que você falou, 80% da população é intolerante à lactose. Então, assim, tem gente que precisa ir lá na vaca, tirar o leite e beber para passar mal. E tem gente que vê a foto da vaca já passar mal. Então, assim, é, é muito comum ter intolerância à lactose. E a gente tem que achar uns mecanismos para substituir, né, o cálcio, as coisas que tem nos laticínios. O intestino está sendo bastante pesquisado, né? Porque o intestino é o segundo cérebro, né? Então a gente tem liberação de hormônios, de neurotransmissores, é um mundo, é um universo que está surgindo, que está sendo estudado, que a gente vai acrescentando. Mas é uma área que eu não sou, eu não tenho tanto, vamos dizer, conhecimento, sim, porque é uma área de gastro, né? A minha área é mais de endócrino, mas a gente ouve, né? E tem algum conhecimento. Mas realmente essas doenças, as disbioses, são coisas que têm que ser cuidadas por algum profissional bem competente. Doutora, eu só acrescentaria uma coisa. Eu trabalho há 20 anos num segmento da indústria farmacêutica. Diversas empresas, multinacionais, etc. E eu sei que a dinâmica da saúde, ela é uma coisa que ela não te liberta. Remédio quer ver você doente, sistemas médicos quer ver você doente, porque a cura te tira do consultório e a cura te tira da farmácia. E eu costumo avaliar muito, até eu tenho um índice de avaliar a população, a quantidade de bares, quantidade de igrejas e quantidade de farmácias. Então, para mim, a população é doente, porque se não fosse, não precisaria de tanta igreja, tanta farmácia e tantos bares, né? Então, assim, eu estou feliz de estar nesse curso e assistir sua aula, porque mais um dia me libertando. Obrigado. A indústria farmacêutica é a segunda maior indústria em termos legais, né? Não estou falando de drogas e armas. Então, a primeira é petróleo, e a gente está vendo o que está acontecendo no mundo por causa do petróleo. E a segunda é a indústria farmacêutica, que tem seus méritos, tem Uhum, muita coisa. A gente hoje vive 90 anos, a indústria farmacêutica é corresponsável por isso. A insulina, o hormônio de tireoide que o Marcelo toma, isso tudo, a gente hoje tem tireoide na farmácia. Então, você tem hipotireoidismo, você tem o Hashimoto, mas você vai lá na farmácia, compra e toma, e consegue. Antigamente a gente uhum, morria sem insulina ou sem coisa, a gente morria. A gente ou sim. entrava em. Tinha até um nome isso, cretinismo. Quando o hipotireoidismo é muito intenso, a pessoa fica tão mole, tão lenta, que ela tem um nome, cretinismo. Isso mudou, o nome mudou, né? Óbvio, para a pessoa. O cretino era uma doença.
E a gente teve que mudar isso por motivos óbvios, mas tem isso. Então, assim, a indústria farmacêutica tem seus méritos, mas as Mas, pesquisas científicas hoje são voltadas para isso mesmo, para cronificação, para deixar a pessoa ali. Eu, às vezes, recebo pacientes, eu falo, meu Deus do céu, eu tomando 4, 5 remédios psiquiátricos. Então, assim, é, eu não consigo. Na verdade, eu até, uma coisa pessoal minha, eu ia fazer psiquiatria e no meio do caminho eu acabei optando por endócrino. Talvez se eu fosse psiquiatra eu tivesse até uma outra opinião, mas eu vejo assim muitos casos, ó, muitos não, mas alguns casos eu vejo que a pessoa toma remédio A, não funcionou, então vamos tomar o B, não funcionou, então vamos tomar o C. Então, assim, a endocrinologia é um pouco mais, ela é um pouco mais direcionada, assim, o hormônio tal que você precisa, então é o hormônio tal que você vai tomar. Pronto, acabou. E só para sua informação, Marcelo, eu não uso o T3, tá? Eu só uso o T4. E eu consigo controlar todos os pacientes. Então, assim, isso daí é um movimento que surgiu agora. Acho que veio até alguns estados americanos, alguns médicos lá, algumas pessoas estão usando o T3, mas a gente usa mais o T4 ainda. Uhum. E eu consigo ótimos resultados com o T4 só. Se a pessoa tem alguma questão de absorção, aí é uma outra história. Mas normalmente 99,9%. Eu usei T3 quando era recém-formado, lá atrás. E o T3 Né? até foi, como era pouco utilizado, tinha que dar um nome, chamava Sinomel. É chato falar dessas coisas, mas é só para te ilustrar, tá bom, Marcelo? Que a Não, gente às vezes fica tranquilo, eu consegue acabei, sim. eu faço acompanhamento com um nutrólogo, na verdade, né, o Licínio. E Então, aí eu o ideal fiz, aí é endócrino. mas eu fiz eu fazia o acompanhamento com endócrino, aí eu fiz vários exames, né, quando eu comecei a passar com o nutrólogo por conta da questão é, de perda de peso, né, que eu vinha numa luta já há muito tempo. Aí fiz uma porrada de exame, aí foi em um deles a questão da desbiose que a Margarete comentou. Fiz um exame de fezes e deu 4 vezes o valor que deveria, entendeu? E aí foi aí que eu descobri que todos aqueles medicamentos que eu tomo, 90% vai para o lixo, né? Vai pro esgoto, porque eu não consigo, não estava tendo a absorção necessária, entendeu? Uhum, Mas assim, eu sei que eu preciso de um endócrino, mas assim, eu não consegui um endócrino bom para mim ainda, entendeu? É assim, eu passava com um endócrino pelo meu plano de saúde, eu tive que mudar de plano de saúde, tentei outros endócrinos, porém nenhum chegou a ponto de fazer alguns testes que são básicos. Entendeu? Esse pessoal mais novo, foi o que você disse, esse pessoal mais novo não tem a mesma experiência que você tem, que as pessoas mais antigas, né, têm, entendeu? É aquilo, fica atrelado a uma empresa farmacêutica e quer dar o quê? Canetinha, você entendeu o que eu tô falando? E a gente não foi feito para ficar usando esse tipo de coisa. Entendeu? As canetas, na verdade, elas foram criadas para ajudar as pessoas que têm a questão com a insulina, né? Com a questão da diabetes. E aí viram que isso ajudava na questão do emagrecimento. Mas eles se esquecem que se a pessoa deixar de usar isso daí e não tiver um controle emocional, por isso do que a gente chama de acompanhamento multidisciplinar, vai voltar tudo. Você entendeu? Porque Segundo, você tem que estar se- com a cabeça boa também. segundo o governo inglês, que financiou uma pesquisa este ano, que saiu agora em março, abril, 4 vezes mais rápido a retomada do peso depois que para a caneta. Exato. 4 vezes mais rápido. Porque eles E aí, estavam tentando colocar isso na saúde pública inglesa.
Uhum. E aí, por que que eu comentei esse negócio do profissional, né, Licínio? Depois que eu mudei, tive que mudar de profissional, 4 dos que eu passei, todos queriam que eu usasse a caneta, entendeu? E eu falei, não. E com a desbiose que eu tenho, se eu usasse a caneta, ia ser pior ainda meu Marcelo, efeito Marcelo, a colateral. gente precisa conversar em particular. Isso aí Nós vamos. Eu só tô falando, complicado. eu tô dando É complicado, a minha a gente opinião. precisa ver, porque cada caso é um caso. Sim, Hoje eu sim. atendi uma paciente que tá, eu passei a caneta para ela, ela precisava, ela estava com. E a enxaqueca dela melhorou. Foi efeito colateral, é off-label, mas Sim, o marido dela veio me dar parabéns. Falei, não, não fiz nada, não fiz nada. Eu dei a caneta por outro motivo e ela melhorou a exato. enxaqueca. Então, assim, Não, eu você sei. vê como essas coisas são difíceis. Uhum. Mas assim, eu não estava falando de médicos jovens, você que falou, hein? Eu não falei de médicos jovens, não. Falei de, mas está tendo realmente um movimento crescente que está me assustando até, que as pessoas falam assim, doutor, eu não passo em médico com CRM alto porque eu sei que eles são novos e eu só passo em médico com CRM abaixo de 100 mil. Eu estou escutando cada vez mais isso e eu estou preocupado porque eu tenho dois filhos. Quem que vai cuidar dos meus filhos? Né? Porque eu vou me aposentar daqui a pouco, os caras da minha classe, da minha, né? A minha filha quer ser médica, Licínio. Então, É, assim, o negócio é a questão assim, eu falei dos médicos novos, mas é a questão, eu acho que, como é que eu posso dizer? É o que o Marcelo, mercado, o mercado está abriu muita envolvendo faculdade de medicina, abriu muita faculdade de medicina nos últimos exatamente. A anos. gente viu pelos resultados que aconteceu agora da última prova, quantas Isso. foram, Então, você vê. O entendeu? Brasil hoje é Então, o país que tem mais faculdades de medicina no mundo. Acho que só a Índia tem mais, mas a Índia tem 1,5 bilhão de pessoas. Então, assim, é. e quais as condições que se formam os médicos hoje? Muito ruins. E as faculdades são caras. 15 mil, 16 mil por mês uma faculdade. O cara sai, ele quer ganhar dinheiro com justiça, né? Mas isso é uma outra história. Isso aí é uma. É. Vamos falar Eu, sobre a nossa eu, eu- aulinha aqui. eu só quis levantar referente à aula e acabou virando esse turbilhão aí. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Thaís, abre o microfone, por favor. Oi, boa noite. Boa Então, noite. Cínio, essa questão da vitamina D é complicada, tem muito a ver, infelizmente, com a indústria e não com a saúde, né? Porque virou Sim. uma febre oferecer a vitamina. Você está sem. A médica mandou tomar vitamina D sem parar e ela nem fez exame. Beleza, eu nem fui atrás, né? Nem fui atrás. Mas a questão da medicação, que endireita uma coisa e entorta outra, eu tive uma questão ligada a uma anemia severa, a primeira vez, sem haver, segundo alguns médicos, por causa de um sangramento, por causa de um mioma tal, foi retirado o mioma. Eu estava ouvindo o senhor falar sobre a questão é, da tireoide com problema, né? Eu me senti a verdadeira. Não vou falar, porque, como virou um palavrão o nome da doença, mas era eu mesma, porque a minha tireoide é completamente alucinada. E aí fizeram reposição de B12, né? Que nem a questão do ferro. O ferro não precisa nem ir muito longe em hormônios. O ferro tem um limite a ser assimilado diariamente. E não adianta querer fazer milagre com ele, porque não vai fazer. Então, eu tive que ter várias mudanças, mudar a panela, mudar a alimentação, mudar um monte de coisa. Mas a questão é que depois da minha visita do Covid, eu fiquei realmente com várias alterações. E hoje a intenção é estar fazendo esse reequilíbrio hormonal e do peso, porque eu ganhei assustadoramente um monte de quilos aí.
eles acabam usando corticoide para tudo, como se fosse uma arma que vale para qualquer coisa, mas tem lá as suas, os seus efeitos colaterais, né? Que não são tão legais assim. E, e a questão pulmonar. Desculpa o pigarro, mas agora começou a dar uma ventadinha ali fora e eu ainda não fechei a janela totalmente. Então, assim, a questão respiratória e a questão endócrina são os dois pontos que eu fiquei até na dúvida no exercício qual que eu focava. Mas é onde eu pretendo tentar conseguir um reequilíbrio, né? Porque foram as duas partes que restaram afetadas. O exercício a gente pode fazer depois com calma, sozinho. É só relembrar o exercício e repetir. Uma de cada vez, né? Para não. Certo. Na hora É eu um fiquei na exercício dúvida bacana. qual usar, né? Porque era para um só. É. A aula está gravada, gente. Sim, Vocês vão sim. rever isso Sim, várias não. vezes. Eu falei só agora, né? Que eu fiquei até na Uhum. dúvida, porque eram dois pontos. Mas eu vou estar olhando e vou estar revendo, porque eu acho muito interessante. Eu também acredito que assim eu vou conseguir esse equilíbrio muito mais do que com o medicamento. Gratidão pela aula. O próximo é o Airan. Airan, vamos lá, meu amigo. Pergunta Abre o microfone. Opa, vamos lá. Doutor Licínio, uma pergunta pertinente à sua aula que foi muito boa. Eu sofro de diabetes, como a maioria das pessoas que eu conheço. Então, eu queria saber o seguinte: eu coloquei meu pâncreas naquela tela e fiz o acompanhamento direitinho, como o senhor nos ensinou, e achei muito bom. A pergunta é a seguinte: a cada quanto tempo eu posso refazer esse procedimento no meu pâncreas? Pelo que eu escutei, você quer, de quanto em quanto tempo fazer o exercício para o pâncreas. Exatamente. Isso mesmo, Licínio. O que que você acha, Ivan? Olha, ele pode fazer cada 2, 3 dias, porque uma questão é que, como a gente está ensinando os passes ainda, Licínio, para eles, Ah, tá. a gente tem que relembrar uma coisa. Quando você aplica uma energia, ela vai passar dentro do teu perispírito, passando pelo duplo etérico até chegar no corpo físico. Então, nem toda energia vai chegar de imediato. Então, sempre leva 1, 2 dias, às vezes, para essa energia permear completamente. Às vezes, o assistido, como a Margarete, sentiu um alívio imediato, mas essa energia continua agindo. Como a utilização da água fluidificada também. Então, isso aí vai agindo. Então, pelo menos uns 2, 3 dias, né, Licínio? Eu penso E, dessa e ele, forma. e ele deve parar a medicação dele, do diabetes? Não, né? De jeito nenhum. Agora, doutor, se eu fizer esse procedimento para outros órgãos, não precisa terminar um para fazer para o outro ou pode fazer concomitante? Eu não escutei. Precisa terminar como é que é? Ele Ele, perguntou, ele, para ele fazer para outros órgãos, Licínio, é que eu estou aqui Ah, com o fone, eu estou ouvindo melhor. tá, tá. Para fazer para outros órgãos, eu posso fazer concomitante, quer dizer, faço para um órgão, faço para outro. Não, é mais Se a um, interessante se a outro, uma coisa de cada vez. Eu acho mais, a energia vai mais direcionada, vamos dizer assim. É mais interessante você fazer. Faz uma semana um quantas, órgão, semana seguinte você faz ou repete aquele órgão, daí a 15 dias você faz mais uma coisa, e o resto da aula, né? Então, assim, atividade sim, física na medida do possível, alimentação adequada, um bom sono, sim. isso é importante. Muito obrigado. Agradeço o senhor. Próxima é a Sônia, Sônia Veras. Boa noite. Boa Uma das noite. perguntas já foi respondida que eu ia perguntar quantas vezes
pode se pode fazer todos os dias, né? A outra é que durante o exercício fiquei bocejando e lagrimejando bastante, da mesma forma quando eu estou trabalhando no mediúnico. Gostaria de saber o que significa isso e a respeito do sangue parado, que eu não entendi, não sei se eu não entendi, se eu ouvi errado. Sangue parado, o sangue não para, né? Sim, tô O que eu dei um exemplo foi da acupuntura, foi estagnação, mas estagnação não significa, seria lentificação daquela corrente sanguínea, daquela energia, uma lentificação, não significa estagnar, o sangue parou, tchau, você provavelmente já não está mais entre nós. Ah, agora, a outra coisa que você tinha falado. É sobre bocejar Ah, e é porque você relaxou, você ativou os mecanismos de relaxamento e aí você acaba, algumas coisas acabam saindo mais, assim, o bocejo é uma forma da gente é, é, ordenar a respiração, o bocejo. O lacrimejamento é um simples relaxamento, você relaxou a ponto de lacrimejar, é interessante isso. é, E você e consegue isso fazendo na coisa mediúnica. quando eu estou trabalhando mediunicamente, acontece isso também, ou às vezes só ouvindo uma palestra, sabe? Uhum. E as pessoas se incomodam com isso e eu não consigo controlar. Eu já coloquei assim a língua no céu da boca para ver se É. para, mas não para. Aí começa a doer aqui que eu fico Ah, o segurando. bocejo, você não consegue controlar? Não consigo controlar. Bom, lágrima também não dá para controlar, mas o bocejo eu tento porque as pessoas em volta É. parece que meio incomodado. Ah, você tem que controlar, mas eu não consegui até hoje. Não sei se tem alguma técnica. Eu tinha uma mestra que dava aula para mim, antes de eu conhecer o Ivan, lá quando eu tinha 30 anos de idade, há muito tempo atrás. Ela dava palestra, ela era fantástica. Chegou a dar palestra até em ambientes que não eram comuns, a presença feminina, como na maçonaria. E ela bocejava. Muito quando ela estava fazendo algum exercício, alguma elevação, ela bocejava e não tinha problema nenhum com isso. E eu acho que você não tem que ter problema com isso, não. Eu Eu, acho que você não se incomode. nesse momento, eu estou doando ou estou recebendo energia? Você sabe me dizer? Eu não sei te dizer porque em que período que é que você está quando você está você está falando assim, numa palestra. Por exemplo, eu sou reikiana e, Hum, e eu sou voluntária num hospital oncológico. E tem hum. pacientes que, quando eu coloco a mão, por exemplo, eu vim da cabeça até o abdômen, tudo bem, eu ponho a mão no joelho, aí eu começo a bocejar e lagrimejar, só que daí eu tô de máscara e o paciente nem percebe. O reiki, você faz uma doação de energia. Como na acupuntura, como na massagem, como no passe magnético. O passe magnético, normalmente, quando é bem feito, se você está usando a energia divina, você não está usando a sua só. Então, você está sendo só o veículo. Mas pode ser que a gente acabe utilizando a nossa energia. É importante você repor essa energia com meditação, com relaxamento e com cuidado, porque senão você vai gastar a sua energia e aí é mais complicado isso, tá? Reiki, massagem, acupuntura a gente tem que fazer. Eu fiz um treinamento para fazer acupuntura, porque mesmo pondo agulha na pessoa, você perde energia, você acaba perdendo. Então você tem que ter um pouco de critério, um pouco de cuidado com você.
porque você trata paciente oncológico, que são pacientes muito difíceis, muito sugadores de energia. sim. Não E que eles queiram sugar a sua energia, não é isso, mas eu é entendo a a circunstância, entendeu? situação, né? Mas quando eu chego, se eu deitar, dormir meia hora, eu já me reponho. Ótimo, que bom. Licínio, eu posso sugerir uma coisa para nossa Sônia? Sim, Eu sugeriria que você utilizasse uma garrafinha de água fluidificada por você perfeito. mesma e tomasse entre um assistido e outro um pouco dessa água. Entre um atendimento e outro de reiki, É. você toma um pouco dessa água. Vai te ajudar a repor fluidos. Eu lembro, Licínio, que a gente sempre no trabalho presencial, você deve lembrar disso. Entre um Sim, assistido e outro, o que que a gente fazia? A gente sempre tinha uma garrafinha que a gente fluidificava na preparação do trabalho, na preparado, é câmara, isso. e a gente, entre um assistido e outro, a gente tomava um pouco dessa água para repor as nossas As nossas energias energias, em isso. função da doação que a gente tinha feito na Câmara de Passes, né? Isso, perfeito. Eu Muito acho que bom era, observado. eu lembrei disso agora em função da rotina que nós tínhamos no presencial, né, Licínio? Então nós somos em três reikianas, né? E nós Uhum. fazemos o preparo antes de entrar no setor, como UTI, transplantados, né? E eu vou falar com as minhas colegas de nós carregarmos uma garrafa, porque na hora que estamos fazendo a preparação, já está fluindo a água, né? Vocês podem induzir a preparação, vocês impõem a mão de vocês sobre as garrafas de água. Isso é um processo que a gente ia ensinar lá na frente na preparação da Câmara de Paz, que eu falo lá no final do curso. Mas a gente já pode, você já pode fazer isso. Vocês podem, na preparação, deixar as garrafas de água, vocês formam um círculo, deixam as garrafas no meio do círculo, né? E vocês, na preparação, no final, vocês impõem as mãos de vocês, as mãos sobre as águas, colocando os melhores fluidos para reequilibrar vocês. Isso vai ajudar, tá? E, e Eu recomendaria uma outra coisa. Entre um assistido e outro, entre um atendimento, perdão, num paciente e outro, tá? Você mentalizar uma rede magnética passando sobre você para retirar qualquer conexão ou ligação que você tem com o assistido e fazendo uma limpeza também. Porque a gente se conecta com o assistido. Como o Licínio falou, você vai receber energias. Como o Ramatiz falou na apresentação do Licínio, nós funcionamos muitas vezes como um mata-borrão. e, Isso. é, e, e a gente acaba, de alguma forma, se Sim, apegando ao paciente, né? olha. E Emocionalmente com o paciente. tá. Era só isso que eu queria complementar, que eu achei interessante, que eu ia ensinar isso lá na frente, mas tocou no assunto, é importante falar já, depois a gente detalha. Só queria esclarecer só mais uma coisa, para não estagnar a energia, né, que foi falado, seria o pensamento, a oração. Não estou Tu- dizendo trabalhando no reiki, o normal, para não. tudo aquilo que foi falado é contra a estagnação. Você movimenta, o exercício, uma boa alimentação, a boa alimentação não fica parada no estômago, né? Quando você se alimenta direito e não, você não fica empachada, né? Que nem falam, né? Beber líquido, tudo isso ajuda e você descansar, né? Você descansar para o próprio corpo não entrar em estagnação por estresse, por excesso. Só mais uma perguntinha. O zumbido no ouvido, nenhum, não encontrou ainda os próprios médicos não sabem o que provém, né, esse barulho. É,
Tem alguma coisa que possa fazer? Ou fazer esse exercício da escada? Tenta fazer o exercício da escada e ver se você consegue alguma melhora. O zumbido é uma coisa muito ingrata. É o osso dos otorrinos, né? Cada, 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 cada especialidade médica tem uma doença que é o. E o zumbido é o. Hoje mesmo, uma paciente comentou comigo que ela tem 70 anos e falou: ela tem o zumbido. Foi no médico, o médico falou que só vai melhorar quando eu ficar mais idosa, eu vou ficar surda, aí o zumbido vai diminuir, né? Aí eu falei assim: nossa, não é uma notícia muito boa, né? Mas. Zumbido na medicina chinesa é queda de energia geral. Então, com a idade, a tendência é óbvio, se você vai perdendo a função do ouvido, tudo bem. Mas o zumbido, às vezes, é uma queda de energia geral. Eu penso, será E que não é kármico? o quê? Será que Kármico. não é kármico? Tem doenças que são kármicas, que a gente não consegue atuar. Tem doença que a pessoa veio aqui para resgatar e vai levar bastante tempo para melhorar. Espero que não, mas existe essa possibilidade, que a gente nunca gosta de falar isso, né? Mas é uma possibilidade, Sônia. Eu penso, será que eu torturei as pessoas com barulho? Não, não, não. Eu acho que 80, 90% das nossas coisas kármicas são daqui mesmo, dessa existência aqui, dessa passagem aqui. A gente não tem uma parte só que a gente herda. Ah, então é fazer o exercício da escada pro. Faz o exercício da escada e vê se melhora. E o zumbido pode ser também um termômetro do seu grau de emoção, né? Do seu grau de estresse. Eu tenho certeza que o seu zumbido piora quando você está mais agitada, mais nervosa. Ah, não, é quando deita. É quando deita? É enlouquecedor Hum, a altura que fica. Tem dia deve que ser. É não, difícil. tem dia que sim. Até comentei com o neuro-otorrino que É, percebi assim que quando eu tomava banho, a água quente aumenta a circulação e que sim, eu percebia que ele aumentava mais o barulho. sim. Aí ele não falou nem sim nem não, acho que ele achou que eu era doida mesmo. Ok, Ah, Obrigado. imagina. nada. A próxima é a Vera. Oi, Vera. Abre o microfone, por favor. Está aberto. Boa noite, Licínio. Obrigado pela aula já. Então, eu tenho mais uma curiosidade, né? Você que está dentro dessa área médica, como é que está a relação da medicina tradicional, do espiritismo e do magnetismo? Está sendo, aumentou, né, essa relação entre essas áreas? Olha, na área de cardiologia aumentou bastante, tem muito cardiologista que tem, inclusive eles faz parte agora de algumas anamneses você perguntar sobre a religião da pessoa, sobre se ela tem alguma, e às vezes eu costumo perguntar, né? É, assim, do meu círculo de amigos, alguns são espíritas e exercem a espiritualidade deles não só na medicina, mas no dia a dia. E eu tenho pessoas que não acreditam muito assim também. Então, assim, eu creio que aumentou sim, principalmente na área de cardiologia. E a gente já teve alguns cursos até de médicos espíritas. Eu já presenciei, já participei de alguns também. É bem legal. É interessante e porque tem algumas informações também que são científicas, porque médico gosta de informação científica, né? A gente não gosta de informação. Ah, parece que é que nem essas notícias que saem na internet assim, como é que fala? Informantes disseram que informante, estudiosos.
Você vê que estudiosos, né? Então, assim, da onde veio? Porque é muito fácil, né? Você botar um negócio que você quer falar e escrever. Então, quando vem uma situação que você tem a informação científica acompanhada da parte espiritual, é bem legal. Esses cursos são bem interessantes, sim. Tá bom, obrigada. Gostei da sua pergunta. Não que eu não tenha gostado das outras, mas a sua pergunta é bem interessante. Ivan, você está mutado. Mais alguma pergunta, gente? Obrigado. Tá Não? multado por quê? Ou não, é que Ele eu estava no fechei o mudo. microfone. Ah, você tá Eu multado, fechei o entendi, microfone. multado. A multado a gente tá sempre. É só andar no Multado. trânsito, a gente tá multado. Não tem. Mas é isso, gente. Mais alguma pergunta que a gente possa colocar para o Licínio? Não? Então tá bom, gente. Licínio, a tua apresentação é aquela que a gente conversou? Você acrescentou alguma coisa nela? Mexeu? Não, é que a gente conversou, eu só É corrigi aquele... uma coisa, uma informaçãozinha que tinha lá de um ah, capítulo do livro, que não era aquele capítulo, mas o resto estava então perfeito. tá. Então você manda ela de volta que eu vou fazer um PDF e colocar no grupo aqui, Tá, tá? Para que a gente tenha ela atualizada. tá ótimo. Tá Tá bom. joia? Mando Então sim. tá bom. Então tá bom, gente. Eu quero agradecer a todos. Vamos fazer o encerramento, então, são uns 10 minutinhos, mas acho que a gente poderia fazer as vibrações. Quem gostaria de fazer o encerramento? Acho que eu vou Ah, pedir para quem fez a última pergunta. Oi, fala, Licínio, só fala. uma pergunta aqui que a Elis fez, que vi agora no chat. Além do que foi citado a respeito energeticamente, o que pode fazer para se prevenir quando vai a algum lugar e retorna energeticamente cansado no dia a dia? Isso é bem comum, a gente sair na rua e voltar cansado, porque tem a troca, né, dos fluidos. Então, é interessante. Vai desde você chegar em casa, tomar um banho, relaxar, é, ter uma água fluidificada é interessante. Isso mais para frente vocês vão aprender, né? Não aprenderam ainda, né, Ivan? É, eles tiveram aula de água fluidificada, mas eu não coloquei, envolvi isso no Tá, preparo como um todo do trabalho, né? Eu não entendi. coloquei isso dentro. E, e procurar leituras edificantes, procurar pensamentos bons, procurar se desvencilhar dessas coisas, deixar o que está fora fora e carregar no interior o que é agradável, o que é bom. Essa foi a pergunta da Elis. Desculpa Tá. interromper, mas é que eu só vi agora e. Imagina, tá tudo certo, tá tudo bem. Então tá bom, gente. Mais alguma coisa, Licínio, você quer acrescentar ou não? Tá tudo Não, eu em só ordem? quero agradecer a atenção de todos, a paciência que tiveram comigo e o convite, tá bom? Tá bom, obrigado, Licínio. Eu que agradeço. Agradeço sempre, né, Licínio, pela tua disponibilidade. Bom, gente, eu vou pedir para a Vera, como fez a última pergunta aqui no vídeo, para a Vera fazer o encerramento. Vera, você só faz um favor no final. Você peça para magnetizar a água. Acho que todo mundo está com a sua garrafinha de água aí do lado, por gentileza, tá? É Então tá bom, Vera. o interessante é que eu já sabia que você ia me chamar, não sei por quê. Ah, não, Nada é por acaso. Não, não, tô não. brincando. Tô brincando. Telepatia, sabia? Conhece? Pois é. Então tá Então ótimo. vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos então nos tranquilizando, fechando os nossos olhos. Antes de mais nada, agradecendo a oportunidade desta aula, ao Licínio, né, e aos nossos dirigentes, unindo os nossos corações, nossos sentimentos, deixando deles partir em vibrações de muito amor. E esse amor vamos envolvendo todo este universo criado pelo nosso Pai Maior. Vamos envolvendo amorosamente também nosso planeta, a todos os países que se encontram em guerras ou com problemas e calamidades, os nossos irmãos da África que estão sofrendo com o ebola, para que ali as energias sejam colocadas, energias de cura, de fortalecimento.
E humildemente vamos vindo ao nosso país, a esta pátria do Evangelho, coração do mundo. Vamos vibrando para todo aquele que se encontra ou que se sinta abandonado e sozinho, que coloque no seu coração a imagem de Cristo, porque Ele nos acompanha sempre, vibrando por todos os governantes para que olhem mais para o seu povo, um povo fraterno, vibrando por todo aquele que se encontra no leito de dor, a velhice desamparada, a criança, o jovem hoje em dia, para que se coloque mais em frente do amor de Cristo e não das telas unicamente. Vibrando por todas as religiões indistintamente, que falem no amor ao próximo. Vamos vibrando então também por nossos lares, onde ali temos o nosso maior trabalho, o nosso maior ensinamento, a nossa maior evolução. Vibramos assim por nós mesmos também, para que possamos perseverar na busca que estamos atrás. Vibramos por nossos irmãos desencarnados, para que também encontrem esse processo de evolução. E assim, com essas vibrações de carinho, de amor, vamos fluidificando a água que se encontra conosco, para que possamos assim energizá-la e que possa nos fortalecer ao bebê-la. Agradecidos ao Pai a oportunidade, agradecidos a essa reunião de todos, pedimos licença para iniciarmos mais uma aula desta turma. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Vera. Obrigado a todos. Tenham uma boa noite. No sábado nos vemos para a aula prática. Não se esqueçam, hein? Aqueles que estão em São Paulo, que possam vir conosco, estar conosco na aula prática. E aqueles que estão fora, nos verão pelo vídeo e a gente vai conversando para fazer as práticas. Uma boa noite a todos. Licínio, mais uma vez, gratidão, meu Boa amigo. noite. Obrigado. Boa noite a Boa todos. noite, boa Obrigado. noite. Obrigada Boa pela noite. aula. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite a todos.